Olá, turma. Bom dia a todos. Boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade à nossa aula. Hoje nós vamos ver... Opa! Já pensaram, né, o que é? Essa imagem, essa pessoa aí. Hoje nós vamos trabalhar o Teorema de Tales, aula 3. Quem está falando aqui com os senhores é o professor John Leno Souza. Então vamos lá. Vamos rever esse assunto de grande importância, né, que cai bastante em provas. E vamos analisar aqui algumas aplicações. Casa do reforço escolar, ensino fundamental e médio. Esse assunto é em especial para a turma de 9º ano, Teorema de Tales, e ensino médio para rever, né, e estudar para as provas do Enem. Vamos lá. O que seria o Teorema de Tales? Pessoal, quando eu falo Teorema de Tales, eu penso na seguinte ideia. Feixes de retas paralelas intersectadas por segmentos transversais formam segmento de retas proporcionalmente correspondentes. Professor, eu não entendi. Vamos lá. Vou pegar aqui a minha canetinha, gente. Pessoal, quando o Teorema de Tales são retas paralelas cortadas por transversais. Como assim? Por exemplo, quem são retas paralelas aqui? RS, ST, TU. RT, SU são retas paralelas. E observa que entre essas retas paralelas nós temos a reta A e a reta B, que cortam essas retas paralelas. Então, quando eu tenho retas paralelas cortadas por segmentos transversais, por retas transversais, eu posso afirmar para vocês que existem segmentos proporcionais. Então, retas paralelas cortadas por retas transversais, existem segmentos proporcionais. E essa ideia de retas paralelas junto com os segmentos transversais forma o Teorema de Tales. Então, o Teorema de Tales, ele dá essa ideia. Então, nós temos aí retas paralelas cortadas por segmentos transversais, vão formar segmentos proporcionais. Beleza? Como assim, professor? Foi o que eu falei para você, né? O Teorema de Tales, ele gera a ideia da proporção. Então, vamos verificar aqui. Se são retas paralelas cortadas por uma transversais, eu posso afirmar para você que o segmento AB sobre o segmento CD é igual o segmento A' sobre B' dividido por C' e D'. Então, se eu pegar o segmento AB dividir pelo segmento CD, ele vai ser igual, ele vai ser proporcional ao segmento A', B' com C', D'. Obviamente que eu posso pegar um outro segmento aqui, ó, BC sobre CD é igual B', C', C' sobre D'. Então, tem que ser na sequência, gente. AB sobre CD, BC sobre CD, certo? Professor, se eu pegar o AB e o DB, é um segmento proporcional? Não, tem que ser na sequência, obedecendo. Claro que aqui existem vários segmentos proporcionais. Eu peguei o AB sobre CD, A', B', C', D' para demonstrar o Teorema de Tales. Mas existem outros segmentos, mas tem que ser na sequência. Então, AB sobre CD, BC sobre CD, B' sobre C', C' sobre D'. Então, sempre na sequência. Se eu pegar o AB, eu tenho que pegar o B sobre C. Se eu pegar o A', B', eu tenho que pegar o B' sobre C'. Não é correto tu pegar, por exemplo, CD sobre A', B', por exemplo. Então, tem que ser na sequência, tem que seguir essa regrinha. Então, isso aqui é o Teorema de Tales, certo? Então, esse Teorema de Tales ele é aplicado em várias situações problemas e vamos verificar essas situações problema. Exercícios resolvidos. Primeira questão, calcule o valor de y, sabendo que existem retas paralelas cortadas por duas transversais. Então, está aí o desenho bem simples, vamos começar com um exemplo bem básico. Então, imagine que essas três retas são paralelas e essa que cortam essas três retas paralelas é segmentos proporcionais. Então, se são retas paralelas cortadas por segmentos proporcionais, vamos formar a proporção. Como é que ficaria? 5 está para 10,
assim como 3 está para y. Né? Então, 5 está para 10, 3 está para y. Sempre na sequência. Professor, eu posso pegar o 10 está para 5? Pode, mas se você pegou o 10 para 5, também você vai pegar o y para 3. Ok? Multiplicando o meio pelos extremos, ó, 5 vezes y, 3 vezes 10. Multiplicando vai dar 5y igual a 30. Se o 5 está multiplicando, ele passa a dividir. 30 dividido por 5, y é igual a 6. Uma questão bem fácil. Mônica aí feliz da vida porque achou muito fácil essa questão, assim como vocês também acharam. Ok? Dando continuidade. Ela falou aí, ó, muito fácil. Segunda questão. Sabendo que R, S, T são paralelos, né, são retas paralelas, calcule x e y. Então, eu tenho uma questão bem legal para eu calcular o x e o y. Então, R, S e T são retas paralelas. Observa que foi cortada aqui por uma outra reta para dar continuidade. Então, como é que eu faço para calcular aqui, gente? Vamos calcular o x. Observa que eu não tenho como calcular o y no momento, né? Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou calcular o x primeiro, que eu vou usar a regrinha da proporção. 5 está para x e 3 está para 2. Olha aí, ó. Multiplicando o meio pelos extremos, vai ficar 3x igual a 10. 10 dividido por 3, deixa assim mesmo, né? Não dá para simplificar, vamos deixar assim mesmo para facilitar o nosso cálculo. Encontrei o x, agora vamos encontrar o y, usando agora esses segmentos aqui, ó. Então, ficaria x está para 6 e 2 está para y. Não vou substituir o x agora, porque é fração, dá um pouquinho de trabalho, então vou multiplicar o meio pelos extremos, ó. Multipliquei o meio pelos extremos, deu xy e 2y. 2 vezes 6. Aí, no lugar do x, eu vou substituir o 10 terços. Certo? Aí, multiplicando 10 terços vezes y igual 2 vezes 6, 12. O que eu vou fazer aqui, gente? Vou pegar esse 10y, multiplicar, vai ficar 10y, e o 3 multiplicar com 12, vai ficar mais fácil. 3 vezes 12, 36. Dando continuidade, se o 10 está multiplicando, passa a dividir. 36 dividido por 10 não dá para dividir, mas eu vou simplificar tudo por 2. Simplificando tudo por 2, 18 sobre 5. Professor, se eu quiser dividir isso aqui, eu posso? Pode, entendeu? Então, deixa assim, que já é um bom começo, certo? Terceira questão. As criancinhas aí felizes da vida. Sabendo que A, B, C, D e E são retas paralelas, calcular x, y e z. Então, seguindo aí essa ideia, por onde que eu começo? Gente, o mais fácil é o y, né? Se quiser começar pelo z também, ó. Vou começar com o y. Gente, observa que aqui na reta paralela A, B e C, normal, ó. X está para y e 7 está para 3. Quando chega no C e no D, observa que existe aqui um ponto, ó. As retas transversais se cruzaram. Então, muito cuidado quando você for montar a proporção nessa situação. Então, calculando o valor de y, como é que eu monto a proporção? Assim, ó, x está para 9 e 3 está para 11. Por quê? Porque a reta se cruzou nesse ponto. Então, não é correto eu pegar y está para 11, tá? Ok? Cuidado aí. Multiplicando aí vai dar 11y igual a 27, né? Meio pelos extremos. Se quiser fazer direto, pode fazer. Se o 11 está multiplicando, passa a dividir. Deixa aí. Agora, vamos correr atrás do x, né? Para eu calcular o x, já que eu tenho o valor do y, vamos calcular o x? Ficaria x está para y e 7 está para 3, normal, porque a reta não se cruza, né? Normal. Aí eu vou multiplicar aqui meio pelos extremos, x, 3, 7y. Agora eu vou substituir. Não, antes de eu substituir, se eu quero calcular o valor do x, esse 3 que está multiplicando passa a dividir, ó. Pronto. Aí vai ficar 7 terços multiplicado por y. Agora eu vou substituir o y pelo valor que eu encontrei. Vai ficar 7 terços vezes 27 sobre 11. Multiplico de cima, multiplico de baixo, vai dar um valor que eu quero. Só que nesse caso aqui eu peguei esse 27, dividi por 3, que dá 9, né? Que fica mais fácil. Então, 27 dividido por 3, 9. Agora, 9 multiplica com 7, deu 63. E o 11 eu repeti. Uma ideia aí para facilitar o cálculo. Pronto. O x encontramos, agora vamos encontrar o z. Para encontrar o z, só é montar a proporção, né? Entre o 11 e o z, o 9 e o 2. Então, ficaria 11 está para z, assim como o 9 está para 2. Meio pelos extremos.
9 vezes Z, 9Z. 11 vezes 2, 22. 22 dividido por 9, não dá para dividir nem para simplificar, deixa assim mesmo. E nós encontramos o valor de x, y e z dessa questão. Bem legal, né? Oba! Dando continuidade, aplicações do teorema de Tales, né? Aplicação do teorema de Tales. Então, vamos lá. Questão 1. Sabendo que A, B, C, D e E são retas paralelas, calcular x, y e z nessa situação, gente. Um assunto bem legal, uma questão bem bacana. Observa aqui, gente, que são aplicados o teorema de Tales, né? Eu tenho retas paralelas cortadas por transversais. No caso, quem são as retas paralelas? São esses segmentos aqui, ó, que estão, né, horizontal, no caso vertical, né? Agora, esse segmento aqui, gente, são retas transversais. Observa que o x e o y e o z ele representa a rua A, e esses outros segmentos representam a rua B. Mas observa aqui que o x, o y e o z somado tem que dar 50. Então, uma ideia que você pode analisar nessa figura. Então, o que eu devo fazer aqui? Vamos lá. Observação, como eu falei anteriormente, x mais y mais z é igual a 50. Primeiro passo, montar as proporções usando a ideia do teorema de Tales. Montando a proporção, como é que ficaria? X está para 15, y está para 20 e z está para 10. Pronto, montei a proporção. Normal, gente. X está para 15, y está para 20 e z está para 10. Agora, é o seguinte. Se o x, o y e o z é 50, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso pegar o x, o y e o z, somar, e o 15 mais 20 mais 10 somar também, que vai gerar isso aqui, ó. X mais y mais z é 50, somando o que está embaixo, 45. Dividindo tudo aqui por 5, vai dar 10 nonos. Gente, por que eu estou fazendo isso? Para eu encontrar o x, o y e o z, sendo que ele te deu essa condição, né? Eu preciso encontrar uma constante que não tenha nenhuma letra. Né? Para encontrar o x e o y e o z, eu preciso de uma razão que não tem letra. Então, para eu encontrar essa razão, eu vou usar essa ideia. Pronto, a razão que não tem letra é 10 nono. Agora, vou calcular o x, o y e o z, pegando a razão que tem o x, pegando a razão que tem o y, pegando a razão que tem o z, igualando com essa razão que eu encontrei. Então, ficaria assim. Calculando x, y e z. Então, vai ficar x está para 15 é igual a 10 sobre 9. Multiplicando o meio pelos extremos, dividindo 150 por 9, deu 16,7. Nesse caso, eu tenho que dividir porque nós estamos trabalhando com medidas, né? Então, o x é 16,7. Para calcular o y, a mesma coisa, pega a razão do y igual a 10 nono. Multiplicando o meio pelos extremos, né? 9y, 20 vezes 10, 200. Y é igual a 22,2. Considerei uma casa decimal, gente. Aqui deu 16,66. Arredondei para 7, tá? Encontrando z, meio pelos extremos, y é igual a 11,1. Quando eu pego o valor do x, o valor do y, o valor do z, eu tenho que encontrar 50. Tá bom? Não se esqueçam disso. Bem fácil essa questão, né? Próxima questão. Gostaram também as criancinhas aí. Na figura abaixo, calcular o valor de x, sabendo que o segmento DE é paralelo ao segmento BC. Então, segmentos de retas paralelas, ó. Quem são as retas paralelas? DE e BC. Transversal, AB e AC. Posso aplicar o teorema de Tales normal. Aplicando o teorema de Tales, ficaria 2x menos 2 sobre 2, ó. O de cima com o de baixo, o de cima com o de baixo. Professor, posso pegar o de baixo com o de cima? Se tu pegou o de baixo com o de cima, aqui também você tem que pegar o de baixo com o de cima, tá? Agora, multiplicando o meio pelos extremos, vai ficar 3 entre parênteses 2x menos 2 e 2 entre parênteses 2x mais 6. Eliminando os parênteses, vai ficar 6x menos 6 igual a 4x mais 12. Agrupando aqui, né, letra com letra, número com número, troca de membro, troca de sinal. Subtrai aqui, ó, esses termos semelhantes, soma aqui 18. Então, x é igual a 9. Fácil, né, gente? Muito, muito fácil o teorema de Tales. Espero que vocês tenham entendido essas ideias, essas aplicações sobre o teorema de Tales. Uma curiosidade, Tales de Mileto. Quem foi Tales de Mileto? Tales foi um cientista
pau para toda a obra. Ele previu eclipse, desviou o curso de rios importantes e calculou como medir a altura das pirâmides pela medida de suas sombras, no preciso momento do dia em que sua altura é igual à sua sombra. Esse foi Tales. Você deve estar pensando que essas habilidades mentais malucas deram a Tales algum reconhecimento de seu povo. Você está errado. Para ele, o garoto sombra aqui pensa que é o cara. Se você é tão esperto, então por que não é rico? Haha. Ok, gente? Valeu. Obrigado aí, gente, pela atenção de todos. E até a próxima aula. Tchau, tchau.